beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Peço a vocês que nos ajudem deixando o seu like, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho das notificações, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo. Aqui nós temos notícias com as últimas atualizações pré-jogo e pós-jogo do Mengão. Galera, estamos trazendo mais um corte aqui para vocês do canal da ESPN Brasil. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN. Agora vamos direto aqui para o vídeo. A ação que o Gustavo mencionou e eu concordo com ele. Um deles é o fato de estar muito claro que o Corinthians vai conseguir o seu objetivo que resta nesse ano, que é estar na Libertadores do ano que vem. Sim. Então, tem muita coisa ruim que precisa acontecer praticamente ao mesmo tempo e todas contra o Corinthians, para o Corinthians desperdiçar essa oportunidade. Então, isso tira um pouco esse caráter de urgência. Tem um outro aspecto que é, ao que tudo indica, a comissão técnica que comanda o Corinthians hoje não estará aqui a partir de 2023. E aí a desmobilização fica completamente instalada. Você não tem um objetivo que exige a sua concentração máxima, porque se sabe que esse objetivo vai ser alcançado de um jeito ou de outro, e você não tem mais aquela situação de hierarquia, comando indiscutível, porque esse técnico muito provavelmente não estará aqui em 2023 e virá outro para dar sequência ao trabalho. Em cima de tudo isso, uma equipe muito forte, um jogo fora de casa, onde o Corinthians não vence há muito tempo, independentemente da repetição aí de confrontos, o Flamengo, para mim, é uma equipe hoje melhor, com qualquer formação daquilo que o Corinthians pode oferecer. O Balbuena vai jogar, o Renato Augusto vai jogar, o Corinthians vai se empenhar, o Corinthians está concentrado, evidentemente, não é um fim de ano já antecipado, mas são situações bem diferentes. Deixa eu mostrar então na tela as campanhas de Flamengo e Corinthians nesse Campeonato Brasileiro e a gente já mostra também as colocações dos times, né? O Flamengo com 18 vitórias, 7 empates e 9 derrotas, o aproveitamento 60%. O Corinthians com 16 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, o aproveitamento de 57%. Então, o Flamengo com 61 pontos na terceira colocação, o Corinthians é o quinto colocado, tem 58 pontos. Você consegue imaginar um Corinthians lutando para estar à frente do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro? É possível. Uma luta, assim, mais pessoal com o Flamengo? Não, assim, é possível, e é possível pelo que as duas equipes assumiram como papel no campeonato, né? O Flamengo, ele abriu mão da sua principal força no campeonato durante muito tempo por causa das Copas. E agora que acabaram as Copas e o Flamengo as papou, né, com merecimento, entra esse período de férias de alguns jogadores. Então, embora o Flamengo tenha um grande elenco, o melhor do Brasil, e um belíssimo time para jogar até o final, não é um Flamengo na sua totalidade de força. Então o Corinthians tem possibilidades de terminar o campeonato na frente do Flamengo. A matemática permite, não é nenhum absurdo. Agora a questão é esse ponto da mobilização. Se o Corinthians vai conseguir tirar a cabeça do buraco por tudo isso que o André falou e jogar de maneira mais convincente até o fim do campeonato. Se é que isso é preciso, né? Acho que fazendo contas rápidas, com uma vitória nesses 4 jogos que faltam para o Corinthians, ele garante uma vaga na fase de grupos. Não, sim, não matematicamente? Não, garante, é isso? Porque o Corinthians tem 58, aí ele vai a 61 e o Atlético Paranaense... Não, garante assim. Então, 51 a 61. Então são uma vitória em 4 jogos, é claro que isso é possível para esse primeiro objetivo e depois tentar buscar a classificação mais alta. Possível é. Eu acho que vai ter na frente? Não acho que vai. Você acha, André, que existe essa possibilidade? Ou existe até assim, nosso objetivo é terminar à frente do Flamengo? Pode existir isso? Não existe esse objetivo. O Corinthians precisa, e isso foi dito, isso foi declarado, é assim que se trabalha, não ficar na frente de ninguém. Quer dizer, ficar na frente do quinto colocado. Ou não necessariamente precisa ser o quinto, né? Estamos falando de um G6. Ficar na frente do sétimo, que ninguém sabe quem vai ser. Não tem nada disso de, vamos ficar na frente dessa equipe ou da outra. O Corinthians precisa de uma vaga na fase de grupos, isso é o mínimo dos mínimos para aquilo que foi feito esse ano em relação ao potencial do time, os jogadores que foram contratados, etc. E esse é o objetivo que vai ser alcançado, a não ser que tudo dê errado mesmo, o que seria, óbvio, muito ruim.
Olha, ainda falando de informações do Flamengo, de acordo com o GE.com, o Rodinei e o João Gomes também estão naquela pré-lista de 55 nomes que foi enviada pelo Tite à FIFA para o Mundial do Catar. Então, ao todo, são 7 jogadores rubro-negros nessa pré-lista. E o Flamengo já está de olho em 2023, até porque no começo do ano tem Mundial de Clubes. Olá, fã de esportes. Apesar de ainda faltarem 4 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, a começar pelo jogo contra o Corinthians, nesta quarta-feira, no Maracanã, às 21h30, a diretoria do Flamengo, assim como o departamento de futebol, já estão pensando na temporada de 2023. Eles estão reunidos permanentemente, traçando todos os planos. As férias dos jogadores, a pré-temporada e depois também o início dos campeonatos. O Campeonato Carioca começa no dia 15 de janeiro. O Flamengo também recebeu um convite da equipe norte-americana do Inter Miami, que é presidida pelo David Beckham, ex-craque da Inglaterra, mas deve recusar esse convite. Seria para um torneio lá na Flórida com o Inter Miami, o Flamengo e o River Plate da Argentina. Esse torneio que seria na segunda e terceira semanas de janeiro não deve ser uma boa estratégia para o Flamengo. O Flamengo tem uma pré-temporada pela frente, depois o início do Campeonato Carioca no dia 15 de janeiro e não seria bom se deslocar para os Estados Unidos. Por isso, esse convite deve ser recusado. A diretoria rubro-negra, assim como o departamento de futebol, também já começam a pensar nas contratações de 3 a 4 jogadores devem vir para o Flamengo, sendo que um craque de expressão internacional, que pode ser até Oscar, meio-campista, que está atuando no Xangai Port da China, e o Flamengo já teve interesse no jogador, mas que acabou não dando certo. Também o Flamengo vai pensar em dispensas, alguns jogadores não vão ficar para a próxima temporada, principalmente o goleiro Diego Alves e o meia Diego Ribas não deverão ficar no clube. O goleiro Hugo está tendo sua situação analisada e pode ser emprestado para pegar um pouco mais de experiência num outro clube. Dorival Júnior deve renovar o seu contrato com o clube. Se for chamado para ser o substituto de Tite na seleção brasileira, o Flamengo deve liberar o seu treinador. Outros jogadores que estão em processo de renovação de contrato: Ayrton Lucas, Davi Luiz, Felipe Luiz e Rodinei. Todos devem renovar o contrato. Rodinei é que há um grande ponto de interrogação. Olha, a fala do Arthur Vidal na festa de comemoração do título da Conmebol Libertadores do Flamengo ontem lá no Rio de Janeiro, a fala repercutiu nos principais veículos da Espanha, não pegou bem. E olha na reportagem da Deportes 4 da Espanha o que se fala, né? Vidal, abre aspas, Vidal sempre levou sua inimizade com o Real Madrid por todos os clubes em que ele passou. Agora, como jogador do Flamengo, também lembrou do atual campeão da Champions League. O lamentável foram as palavras que ele usou. Muito bem, tá aí então a reportagem da Deportes 4. O André Kfouri, ele passou do tom? Não precisava disso? Não, já não achou que não, né? É que assim, na festa, é claro que o que tá ali vai sair. É claro, né? Assim, ele sabe que as pessoas vão ficar sabendo que ele falou aquilo. Hoje em dia, a não ser que o cara esteja completamente sozinho e com o celular em outro lugar, alguém vai ouvir o que uma pessoa diz. Porque o celular ouve o que a gente... Então, se o cara deixa o celular em outro lugar, desligado, aí ele se tranca no banheiro e fala bem baixinho, aí ninguém vai ouvir. Pra ele mesmo? Ninguém vai ouvir. Ainda mais em se tratando de um jogador do perfil do Vidal, nas condições, né, de uma comemoração com um monte de gente. É claro que é um excesso? É um excesso. Pode pegar mal? Ele deveria imaginar que pegaria mal? Sim. Ele está preocupado? Claramente não. E deveria ficar preocupado depois? Evidentemente não. Todo mundo sabe como é o Vidal, né? E as coisas no futebol correm muito rápido, todo mundo se conhece. E se alguém na Espanha fizer dessa declaração, nesse contexto, algo para motivar o Real Madrid, a preleção do professor Carlo Ancelotti com a sobrancelha mais para cima, assim, bem bravo, já está pronta. Basta ele colocar, ele não precisa falar nada. Ele coloca o vídeo da cantoria puxada pelo Marcos Braz, corta na edição o Davi Luiz, no final,
e coloca essa frase aí do Vidal. Pronto, nossa. E os jogadores do Real Madrid, depois da hipotética final, vão dizer que faltou um pouco de respeito. Você já imaginou acontecer uma coisa dessa? Eu estou brincando desde o início, é óbvio que não. Ninguém nem vai ligar para isso. Isso faz parte das conversas, de uma ou outra manchete, do nosso papo aqui. Eu, no lugar do Vidal, não teria feito isso. Mas não porque, isso vai se voltar contra mim. Não, eu só não teria agido dessa maneira, só isso. É da personalidade do Vidal e tá tudo certo ou ele passou do tom, Zupa? Não, é da personalidade do Vidal. Não tá tudo certo. Ele passou do tom e ele só falou o que falou porque era um ambiente de festa. Ele jamais falaria isso se não fosse numa festa. E aí, certamente, se permitiu passar do tom, exagerar pelo ambiente de festa. Então, deveria, dentro de uma palavra muito usada ultimamente no ambiente político, dentro do decoro do cargo que ele ocupa, ele deveria ter tido outra postura? Poderia. Agora, sim, sinceramente, não tem ninguém no Real Madrid preocupado com o que os jogadores do Flamengo acham do Real Madrid, né? Não é essa a pauta. Você acha que isso pode mudar alguma coisa no Real Madrid ou é uma coisa que se fala mais aqui no Brasil? Bom, na Espanha parece que eles entenderam e ficaram um pouco chateados com o que ele falou. E o Vidal é esse cara que está muito preocupado com o Real Madrid desde sempre, em toda a sua carreira? O Vidal tem uma larga experiência, jogou no Barcelona, jogou em várias outras equipes. Foi adversário do Real Madrid diversas vezes, não sei que tipo de relação ele tem com o Real Madrid. O que eu acho que tudo isso faz parte de um clima que está muito antecipado de uma hipotética final, que a gente não sabe se vai acontecer ou não. Sim. Tomara que aconteça, mas a gente não pode garantir que vai acontecer ou não, porque surpresas marcam esse torneio. Eu acho que vai acontecer, vou torcer para isso, eu quero ver esse jogo, mas está muito antecipado, né? Estão adiantando demais isso aí. E não acho que nenhum jogador do Real Madrid corre o menor risco de lembrar dessa história no dia em que houver esse enfrentamento, se é que vai haver. Vidal é esse cara que se preocupa muito com o Real Madrid. Você pensa nisso, você olha para ele e se lembra, olha, o Vidal que sempre teve algum problema com o Real Madrid. Sinceramente, não sabia desse Eu também não sabia, também fiquei... com ele, não. Eu só acho que há uma diferença entre o Marcos Braz, que é um diretor de futebol, brincar com o Real Madrid, a sua hora vai chegar, e um atleta profissional, que o Marcos Braz, com todo o respeito que ele merece, ele nunca vai trabalhar no Real Madrid. O Vidal é um jogador que, tecnicamente, não agora, mas ele poderia perfeitamente ter jogado no Real Madrid, como ele jogou no Barcelona, enfim. Então, para o Vidal, o Real Madrid faz mais parte do universo dele, e faz mais parte do universo dele, e ele usou uma expressão muito menos adequada do que a brincadeira do Marcos Braz, né? Então, eu achei a brincadeira do Braz ótima, divertida, adorei. A do Vidal, eu acho que ele passa do tom. Mas isso tem uma relevância pequenininha. É assim. É bom. O Davi Luiz também foi legal. Quando ele foi maravilhoso. Foi o melhor de tudo. Foi o Davi Luiz e o Léo Pereira. Tem uma questão que é a seguinte. Se realmente o Flamengo e o Real Madrid se encontrarem na final do próximo Mundial, na véspera do jogo, todo mundo que trabalha com futebol, todos os veículos, os portais, as rádios, os canais de televisão, que evidentemente vão dedicar um bom tempo e um bom espaço naqueles que trabalham com espaço e não com tempo, a coisas relacionadas a esse jogo. E aí sim, a cantoria no dia que o Flamengo foi campeão da Libertadores, a reação do Davi Luiz, aí alguns dias depois a frase talvez mal escolhida do Vidal, tudo isso vai ser recuperado, colocado no ar, publicado aqui no Brasil, na Espanha, em outros países, e vai ser isso. Nenhum jogador do Real Madrid vai lembrar disso aí. E sabe qual vai ser a reação do Vidal quando lembrarem isso a ele? Ou a reação do Marcos Braz quando lembrarem isso a ele? Que isso, o Real Madrid é uma grande equipe e todo respeito ao Real Madrid. E é verdade. Amanhã vai ser uma grande final de isso Mundial mesmo. e tal. É isso aí. Falando agora de planejamento para a temporada 2023 e do planejamento do Flamengo para esta grande esperada final. Ainda tem a semifinal, tá, pessoal? E é bom que se lembre que tem semifinal tanto para o Real Madrid como para o Flamengo. Exatamente. Eles precisam passar para chegar até essa final. Quem é que você imagina que seria esse jogador de relevância mundial que vai chegar no Flamengo? Porque o Marcos Braz prometeu e eu vou cobrar. Assim, olhando para o time do Flamengo, o Cícero fala no Oscar, né, que é um jogador que é muito próximo do Dorival Júnior, né? O Dorival é muito amigo do Oscar. É um jogador que faz sentido, assim, porque não é um jogador que chegaria para ser titular do Flamengo, porque
Na linha de frente hoje, nem o Bruno Henrique, que faz parte desse time, eu acho que hoje é titular do Flamengo quando não tiver condições. Mas é o tipo de jogador que o Flamengo não tem para repor os seus craques do meio campo. Então o Flamengo tem opções para quando o Gabriel não joga, tem opções para quando o Pedro não joga, tem opção para quando o João Gomes não joga, o próprio Vidal. E as opções para lado de campo, o Marinho, o Everton, Cebolinha, mas quando precisa de um meia que não seja o Everton ou o Arrascaeta, por algum motivo, ele não tem. E o Oscar esteve na mira, o Oscar é um jogador de Copa do Mundo, então faria sentido. Olhando para outras posições, para a lateral direita, o Flamengo contratou o Varela, o Rodinei aparentemente vai embora, então não vai ser. Para zaga, o Flamengo contratou na última temporada o Fabrício Bruno, o Pablo, o Léo Pereira está afirmado, o Davi Luiz está afirmado. Na esquerda, o Felipe Luiz está afirmado, o Ayrton Lucas está emprestado, é um grande jogador. No meio-campo contratou agora o Pulgar, que ainda quase não jogou. Então, assim, há poucas lacunas para serem preenchidas por jogadores de relevância mundial, até porque eles não são tão disponíveis no mercado. Então, essa informação do Cícero de que pode ser o Oscar, para mim faria sentido. Faria sentido para o elenco do que o Flamengo tem, para a carência no banco que o Flamengo tem, que é um meia com características mais próximas a Everton e a Arrascaeta. Muito bem, olha, Fãs de Esportes, começaram hoje as votações populares.